Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sexta-feira, chegamos no final de semana, né? Mais uma sexta-feira chegando. Sextou, que bom, que bom. Porém, eu devo lembrar a vocês nessa rapidinha com Nus Amorim, desta sexta-feira, aqui na sua página Vote no YouTube, né? Que a pandemia está aí. Infelizmente, a pandemia vai ainda demorar nas nossas vidas. Vamos conviver com ela durante um bom tempo. Por enquanto, é o que se apresenta no nosso panorama aqui brasileiro. Só nas últimas 24 horas, 2.639 pessoas perderam a vida. 2.639. Somos disparadamente o país que mais morre pessoas no mundo por conta do Covid-19. Já atingimos a marca triste, a tragédia de 303.726 pessoas que perderam a vida desde que começou a pandemia. Um número triste, né? Triste. E o Brasil num pandemônio, sabe? Coisas acontecendo uma atrás da outra. E aí eu vou narrar aqui alguns fatos para a gente refletir. Eu peço para você acompanhar até o fim, para a gente refletir esses fatos aqui, para ver a que ponto chegou o Brasil. As pessoas que estão a nossa, sabe, comandando o país no combate ao Covid e na recuperação econômica, inclusive, né, para que a gente possa ter uma vida normal. Vamos lá. Bom, vamos começar passo a passo. Primeiramente, depois de apresentar os números alarmantes, nós temos toda quinta-feira o presidente da República ele faz uma live lá no escritório, lá no Palácio Alvorada, né, com a tradutora do lado. Às vezes ele convida pessoas, alguns ministros. Pois é. E aí, ontem, quinta-feira, ele foi novamente essa live. Finalzinho da tarde, 7 horas da noite, né? Ele faz a live e vai pro ar. E aí, gente, as pessoas às vezes, no fazer as coisas erradas, ele vai se acostumando. E aí aquilo fica para ele se torna natural. E as pessoas se traem. Quando eles estão fazendo mal, estão praticando mal no seu dia a dia há muito tempo, elas se traem. E o Bolsonaro ontem, na verdade, não é que ele se traiu, ele se revelou. Ele revelou para o país inteiro as verdadeiras intenções, as suas práticas no dia a dia, desde que essa pandemia começou. Ontem, ele materializou em seu discurso, nesta live, o que ele realmente vem fazendo ao longo desses últimos meses e que resultou nesses 303.726 mortos. Um genocídio. E ontem ele confessou de forma natural durante sua live. E aí eu não tenho aqui os recursos, nós aqui gravamos no celular, né? Nós estamos aqui, eu estou gravando no celular e vai ao vivo, vai praticamente do jeito que eu gravei aqui, vai. Não temos recursos para editar, não é editado. Se houver erro, vai o erro. Muito bem. Como eu não posso editar, eu vou falar aqui, vou pronunciar a frase que revela a verdadeira intenção, os verdadeiros atos que o Bolsonaro vem praticando ao longo desses meses e que, infelizmente, se tornou um genocídio no nosso Brasil. Olha a palavra, olha o que ele colocou na sua live. A tradutora até eu acho que deu uma vacilada mas ele foi falando e ele colocou isso aqui, olha. As medidas que tomamos lá atrás contra a vacina, vou repetir, as medidas que tomamos lá atrás contra a vacina e continuou falando. Quer dizer, ele mesmo revelou a verdade na sua live para o Brasil e para o mundo, ver porque isso vai para a internet. E hoje deve viralizar isso aí, né? Aconteceu ontem, quinta-feira, à noite. Muita gente já captou e já percebeu que alguns já vão correr e falar, não, mas foi um equívoco ali, ele confundiu a palavra. Confundiu não, ele se revelou. Ele colocou com suas próprias palavras as suas intenções e suas atitudes ao longo desses meses. Se fosse um simples equívoco, né, de palavra, ele se atrapalhou com a palavra vacina, os fatos confirmam
a frase, os fatos, os procedimentos anteriores, né? Tudo o que ele fez, e ele disse isso lá atrás, que ele não iria comprar vacinas, ele tomou ações, atitudes que deixaram de comprar 70 milhões de doses, depois mais 100 milhões, já era para nós termos aqui praticamente metade da população sendo vacinada. Pois é. E ele ontem disse, as medidas que tomamos lá atrás contra a vacina, ele falou isso. Então, reflitam. Isso vai viralizar hoje. Com certeza, os órgãos de comunicação, não sei as oficiais, né? A Globo, que tem suas tendências, a Record mais ainda com Edir Macedo, que se vacinou lá nos Estados Unidos, né? Dizia-se contra a vacina. Não precisa se preocupar, essa vacina aí foi se vacinar lá fora. Pois é. É essa. Bom, vamos continuar aqui. Essa é para vocês verem, refletirem. Vocês vão saber ainda nos meios de comunicação aí essa frase do presidente ontem na live. Aí o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, aquela coisa que ficou um ano praticamente no comando da saúde, desmandando, desorganizando o homem braço direito contra a pandemia do Bolsonaro, colocado lá por ele, o general Pazuello, que agora é ex-ministro. Mas ele, ao se despedir, disse, e vai ter agora que provar isso, pelo menos é o que eu espero, né? Que durante sua gestão, políticos iam lá constantemente pedir picholé. Picholé, palavra picholé. O que é picholé, Pazuello? Picholé é propina, pelo menos no termo vulgar, picholé. Foram lá pedir picholé, sabe? Maracutaias. E aí vem a questão, um general do exército, imbuído lá do posto de ex-ministro, de ministro da saúde na ocasião, né? Recebe políticos e que vai pedir picholé, maracutaia, e ele não toma atitude, não denuncia na Polícia Federal. Agora, saindo que ele vai falar isso, tem uma vergonha na cara, general. Você envergonha ainda mais as Forças Armadas quando você confessa isso. Foi conivente na época, então, Pazuello? Foi conivente? Você achou que fez os políticos vieram pedir picholé. Tá gravado, tem gravações disso aí. Pois é. Pazuello, você envergonha o exército, envergonha a nossa nação e mostra a verdadeira face desse governo federal comandada pelo Bolsonaro. Que você mesmo disse, manda quem pode, obedece quem tem juízo, pô. Quando o Bolsonaro falou que você não ia comprar a vacina. Você tinha dito um dia antes que ia comprar e ele fez você voltar atrás. Pois é. Muito bem, vamos continuar. Olha a que ponto, né? Aí, quando a gente pensa que a coisa parece que vai dar uma encaminhada, o presidente da Câmara, ontem eu falei, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, colocado lá, apoiado lá pelo Bolsonaro. Mas olha o que ele disse. Olha só, o Arthur Lira colocou ontem que tinha acendido o sinal amarelo, né? A luz amarela acendeu lá no... E aí ele fala com todas as letras, né? Que além de acender o sinal amarelo, ele tem que ter o remédio amargo para os desmandos, principalmente no que diz respeito à saúde. Que ele sabe muito bem a receita do remédio amargo. O que ele quer dizer com isso? O impeachment do presidente, né? Ele sabe, e ele está sentado em cima de mais de 60 processos que podem detonar o presidente, e vários deles de entidades respeitadas pelo Brasil afora. Enfim, então ele sabe o remédio, ele tem a bula do medicamento, que é o impeachment. E ele, acho que de forma ameaçadora, já se revelou e colocou com todas as letras lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados. Ele sabe o remédio. A luz, o sinal amarelo foi aceso e ele sabe o remédio amargo para esses desmandos, esses desgovernos, principalmente com relação a esse genocídio que acontece, culminando aí com mais de 303 mil mortes no Brasil.
Enquanto isso, no Senado, só para acabar, só para a gente terminar essa rapidinha, né? Enquanto isso, no Senado, o chanceler Ernesto Araújo, lá do Itamaraty, foi convocado pelo Senado para prestar depoimentos, para esclarecimentos de atitudes que ele tem tomado aí, que de chanceler ele não tem nada, pelo contrário, ele só atrapalha, e o Senado está por aqui com ele, que é aquele, vaze logo e coloque alguém competente. Difícil, né? Bolsonaro colocar alguém competente mesmo em alguma pasta. Mas o chanceler Ernesto Araújo foi. E aí, durante a fala, olhem só, durante a fala do presidente do Senado, o senador Pacheco estava falando, as câmeras do Senado captaram o assessor do Ernesto Araújo atrás, bem assim atrás do senador Pacheco, que estava falando, se pronunciando no microfone, portanto ele não viu o gesto, um gesto fascista, um gesto, sabe, que é aquela de ok ao contrário aqui, sabe? Ok ao contrário. Esse foi o sinal que ele fez, mexendo aqui no terno e olhando para a plateia, para alguém que estava sentado em frente a ele e fazendo o sinal enquanto o senador Pacheco se pronunciava. E não foi uma vez só, que nem ele disse, eu estava arrumando o meu terno. O terno impecável, diga-se de passagem, as imagens mostram com clareza, não tinha nada desdobrado, não estava não, a gola não estava desdobrada, ele pegou em frente e fez esse sinal aqui, esse sinal. Que, segundo estudiosos, é um sinal... Primeiro, aqui no Brasil, a gente sabe o que significa isso aqui, né? A gente sabe o que é. Quando o cara tá falando e você por detrás tá mandando ele, né? Bom, mas não, se foi esse, já é um desrespeito. Agora, o que é pior, internacionalmente, esse sinal é conhecido, sabe? É um sinal fascista, é um sinal de menosprezo, de soberania, de uma raça sobre a outra. Pois é, mostrando a face de um fascista. Ali, no Senado do Brasil, durante o pronunciamento do presidente do Senado, atrás um assessor do Ernesto Araújo, o chanceler, fazendo o sinal. Vai ser apurado? O que vai dar, não sei. Mas é tudo isso que está acontecendo em nosso país. Lá em Brasília, onde deveríamos traçar as políticas para que a população viva melhor. Qualidade de vida para o povo que está com fome, desempregada, desesperada, morrendo nos hospitais, morrendo em casa por medo de ir aos hospitais, sem ar, sem oxigênio, sem medicamento, sem médico, sem enfermeiro. É a pandemia no meio do pandemônio. Tá? E para encerrar, né, pra gente... Aí você faz aquela velha pergunta, sexta-feira, Nusa, mas não tem nada de positivo nessa sua fala aí, não tem nada de bom, que dê uma esperança pra gente aí numa sexta-feira, né, que antevém aí um feriadão, né, a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Pois é, eu só tenho uma coisa boa no meu coração, no meu peito aqui, Estamos vivos, todos nós estamos vivos e podemos tentar, pelo menos tentar tirar estes caras do poder e ressuscitar uma vida melhor para todos nós. Ressuscitar uma vida melhor para todos os brasileiros, já que estamos na época da Páscoa. Vamos ressuscitar uma vida melhor para todos nós brasileiros. Essa é a boa notícia de hoje. Um abraço. Dá seu like, vem com a gente, participa. Um abraço.